Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, que essa noite seja somente para te adorar, Senhor. Para dizer o quanto tu és bom. Para sair da nossa boca as glórias que tu fazes todos os dias da nossa vida, Senhor. Viemos aqui dizer e proclamar o teu evangelho, Pai. Que o pregador diminua e tu cresças essa noite. Que a gente possa receber a tua palavra com o poder que vem dela, Senhor, não do pregador, Pai. Que ela possa acalentar nossos corações, nos desafiar e sairmos melhores do que chegamos, Pai. Cuida do teu povo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, antes de trazer a passagem e o sermão dessa noite, essa semana a gente está passando pelo São João. E aí eu aproveitei a oportunidade, lá na empresa que eu trabalho, para trazer um pouco da história de quem foi João, de João Batista. E aí quando eu perguntei para a minha equipe, para quem trabalha comigo, se eles sabiam o motivo do São João, ninguém sabia. Impressionante. E eu ainda disse assim, era um apóstolo, caminhou com Jesus. Aí eu disse, meu irmão, é quase isso, você bateu na trave. E aí expliquei que João era filho de Isabel, de Zacarias, que Maria, quando soube que estava grávida, ela recebeu aquela carta da prima. E que o São João estamos em junho porque não é provado que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas considerando esse mês do ano, retrocedendo 6 meses, nós estamos mais ou menos na época de São João. E é por isso que é comemorado na liturgia cristã, ou na cultura cristã, esse feriado. E aí, é engraçado porque assim, os olhos abriram de uma maneira a curiosidade de algo que a gente vive todos os dias e não sabe a razão das coisas. Mas isso é apenas uma introdução, porque aquele homem que falou sobre arrependimento, sobre como nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, preparou o caminho do Senhor. Esse trecho ele é trazido no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E nós lemos o 4, de 1 a 11, que nada mais é que uma sequência que Jesus, após batizado, seguiu para o deserto. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas antes, que é da onde começa esse versículo 1, a coisa mais linda é saber que ali, naquele deserto, Jesus foi batizado pelo primo. E o Espírito Santo que desceu ali em forma de pomba. E o Senhor disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E eu queria que você essa noite deixasse sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar nela, porque essa passagem é um pouco grande. Mas a decisão e a identidade de filho, eu queria que você guardasse isso. Você é filho e filha, do qual o Senhor tem alegria. E estamos na casa dele para adorá-lo, mas para guardarmos essa mensagem inicial. Você é filho, você é filha, você é cuidado pelo Senhor. E seguindo aqui, quando Jesus é encaminhado pelo Espírito Santo para ser tentado, é dito no texto que ele passou 40 dias de jejum. 40 dias sem comer. E o jejum, como nós sabemos, é uma disciplina espiritual. Ela nos faz aproximarmos do Senhor. Não porque nós abdicamos de comida, mas é porque nós diminuímos para que Ele cresça. Para que nós possamos buscar mais comunhão com o Senhor. E o próprio Cristo foi levado ao deserto para ser tentado, como diz essa palavra, e estava de jejum. Esse jejum tornou Jesus, naquele momento, como essa disciplina que Ele nos ensina, mais forte espiritualmente, se é que a gente pode considerar assim. E foi nesse lugar, preparado espiritualmente,
pelo jejum que Jesus foi tentado. E o deserto, como diz o trecho, é um lugar de tentação. Se nós voltássemos para o capítulo 3, já se dizia que Jesus foi batizado no deserto da Judeia. Mas aqui ele enfatiza isso novamente, para comunicar o seguinte: Jesus saiu de onde ele estava e foi levado para uma região muito mais árida, muito mais seca, onde não se tinha para quem recorrer. Essa foi a mensagem quando o trecho repete essa questão do deserto, porque ele já estava lá. Aquele lugar era muito mais difícil de estar. Era um lugar onde ele estaria sozinho para ser tentado. E aí vem algumas perguntas que vieram ao meu coração. Por que é que Jesus foi levado para essa região tão mais árida assim? E esse lugar de deserto é que eu gostaria de trazer para a igreja alguns propósitos pelos quais Jesus esteve lá. E o primeiro propósito foi aquele deserto, aquele lugar, foi lugar de enfrentamento do Senhor com Satanás. Porque lá atrás, lá em Gênesis, no Éden, houve o primeiro Adão que falhou. E agora esse segundo Adão, sem pecado, enfrentou o inimigo e nos trouxe a salvação. Ele foi para lá, para aquele lugar, para mostrar para mim e para você que é possível caminharmos, que é possível rejeitarmos o pecado e que nós estamos nesse processo de santificação diária, desistindo todo dia dos convites que o pecado nos traz. Esse lugar de deserto e esses 40 dias que ele passou lá também representa essa questão do tempo. O tempo em que, por 40 dias, também lá no início da palavra do Senhor, Moisés passou 40 dias no monte com o Senhor, na presença dele. Então esse número, esse tempo, esses dias, tem uma representação no Evangelho. Eles demonstram que, por várias e várias vezes, o que Deus quer de mim e de você é estarmos próximos. É subirmos ao monte. Não somente no tempo de deserto, mas no tempo de rir com o Senhor, mas no tempo de chorar com o Senhor. Mas lembrar que nos tempos difíceis, quando você acha que não tem nada ou ninguém para recorrer, volte para o capítulo 3 e lembre: esse é o meu filho amado, você é filha amada, pelo qual ele tem alegria. Antes do seu pai e sua mãe imaginar a sua vida, você já estava nos planos do Senhor. Esses 40 dias também representam os 40 anos do povo hebreu na caminhada a Canaã. E essa passagem está registrada lá em Números. Depois, se você tiver curiosidade, lá no capítulo 14, no versículo 34, trata disso. Para cada dia se representava um ano na presença do Senhor. E além disso, o profeta Elias, considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, depois que ele recebeu pão e água, também passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, aguardando o momento de sair de lá. Jesus tem passado esses 40 dias para trazer para mim e para você a lição de que a disciplina espiritual é importante, mas nós devemos chegar a esse monte, nós devemos buscar ao Senhor, talvez em um dia, talvez na sua manhã, talvez no seu acordar, no seu deitar, mas você tem buscado ao Senhor, porque o próprio Cristo, ele reservou um momento. Vários e vários momentos do Evangelho, Jesus, ele se abstinha da presença dos discípulos e subia ao monte para estar na presença do Senhor. E eu gosto muito de uma história que um dos grandes pregadores do mundo ocidental, Billy Graham, dizia
que era a história do cachorro branco e do cachorro preto. Muitos aqui já conhecem, mas mesmo assim eu vou fazer questão de dizer, de trazer aqui. Dizia-se que havia um ancião que cuidava de 2 cachorros, um preto e um branco. E ele colocava os 2 cachorros numa rinha de briga. Pegava um lugar cercado, colocava os 2 e fazia como um jogo de apostas. E muita gente apostava no branco e alguns no preto. Mas ele, aquele cuidador, nunca perdia uma aposta. Toda vez que ele dizia que era branco, o branco ganhava. E na outra semana ele preparava, e trazia os 2 e dizia, hoje é o dia do preto. Não, não é o dia do preto não. E apostava no branco. E no final das contas, o preto ganhava. Até que um dia, alguém cansado de perder, chegou para ele e perguntou, por que é que você não erra nenhuma das vezes? Todas as vezes que você diz que aquele cachorro vai ganhar, ele ganha. Aí ele disse, é simples, eu deixo ele 1 semana sem comer. Quando a gente não se alimenta dessa palavra, nós ficamos fracos. E a vida e os desafios e o inimigo tentam aproveitar a nossa fraqueza para nos colocar em queda. Porque a finalidade dele é roubar, matar e destruir. Mas essa palavra que foi ministrada aqui, é ela que tem poder. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi Cristo que trouxe essa palavra, esse manual de vida para mim e para você. Para que a gente possa aprender dele, da vontade dele, de cumprir o desejo que ele quer para mim e para você. Essa é a finalidade da palavra do Senhor. É nos ensinar a sermos menores e ele maior nessa caminhada cristã. Cristo, ele utilizou sempre nessas passagens da palavra de Deus. Sempre da palavra de Deus. Naquele período, Jesus passou por essas tentações. E ele passou esses 40 dias. E alguns estudiosos dizem que essas últimas 3 tentativas de Satanás foram as últimas. Mas durante 40 dias ele foi muito mais tentado do que só isso. Afinal de contas, foi muito tempo lá no deserto. Mas isso também tinha um propósito. O propósito era ele entender, ser provado, tentado, porque era 100% homem e 100% Deus. Então, quando você tiver a sua dor e entregar ao Senhor, saiba, ele também foi tentado. Ele entende a sua dor. Deus entende a sua dor como Pai. Cristo entende a sua dor porque passou por ela. Foi tentado. E é por isso que o Senhor, nós devemos recorrer a Ele todas as nossas adversidades, os nossos conflitos. Mas a pergunta dessa noite é de que maneira você tem trazido ou tratado os seus desertos? Você tem utilizado da palavra para o seu embate, que talvez não seja de uma manhã, talvez não seja de um dia, talvez não seja de uma semana. Mas você tem utilizado da palavra do Senhor para enfrentar. Eu lembro muito de Efésios 6, quando fala da armadura. A armadura que é a palavra do Senhor. Mas lembre-se do seguinte, depois desses 40 dias, Cristo deu início ao seu ministério público. Ali ele fez maravilhas para o seu povo. E essa, talvez, finalidade, porque é dito expressamente na palavra, para ser tentado, com a finalidade de ser tentado, é para que nós nos acheguemos com Ele. Saibamos que Ele também foi tentado. Tem esse exemplo de Jesus para resistir. Apesar da dor, talvez o propósito seja para que nós vivamos diferente das consequências que esse mundo tenta nos trazer. Porque se o problema for doença, meu irmão, creia, Deus pode trazer a cura.
se o seu problema ou tudo à sua volta for a dificuldade no seu casamento, talvez esse deserto seja para você, depois de utilizar da palavra e viver a palavra, superá-lo e sair mais forte. Se for a falta de uma oportunidade profissional na sua vida, talvez seja o momento de você se qualificar. E nesse tempo você buscar mais o Senhor, em solitude, você e Ele, para saber qual o propósito que Ele tem nesse período de deserto. E eu não poderia perguntar, ou deixar de perguntar, você tem reservado tempo para avaliar os desertos dos quais você vem passando? Você vem orando, entregando ao Senhor para entender o real propósito do deserto que você vem passando? E aí, dando continuidade ao texto, é registrado que quando Jesus passou por esses 40 dias, ele teve fome. E aí, foi o momento em que ele foi mais uma vez tentado pelo inimigo. Essa foi a oportunidade do inimigo tentar subverter a mensagem, atacando Jesus e perguntando: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí tem um autor chamado Richard Foster, que diz em seu livro Rios de Água Viva, que ali era uma tentação para que Jesus pudesse mostrar o seu poder, porque ele poderia transformar aquela pedra em pão. Mas aí as pessoas estariam atrás dele, à procura dele, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E esse é um perigo que nós podemos cair. Procurar Cristo pelo que ele faz e não pelo que ele é. Pelos milagres que ele tem o poder de realizar nas nossas vidas. E não pelo Salvador, por alguém que entregou aquela vida na cruz. E nessa passagem, é isso que o inimigo tenta trazer. Se és o Filho. E a gente não pode deixar essa voz chegar e ecoar no nosso coração. Deus não condicionou o seu amor a mim e a você, porque Ele simplesmente nos ama, porque a sua essência é amor. Está escrito lá em João, capítulo 4, do verso 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui alguns pais vão entender melhor essa mensagem, porque para nossos filhos, independe do que eles fazem. Se eles têm mérito, se eles não têm mérito, o nosso amor não muda. Dizem que o amor de mãe é o amor mais próximo do amor de Deus para com seus filhos. E aí, Satanás utiliza do subterfúgio de questionar a identidade. E passando agora para esse segundo trecho, ele questiona a identidade e a autoridade de Jesus, quando narra: se és, mais uma vez, filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aqui, Satanás utiliza da própria palavra de Deus, lá do Salmo 91, os versos 11 e 12, de uma maneira distorcida e incompleta, porque ele também conhece da palavra, lançando dúvida sobre a fidelidade de Deus e o cuidado dele para com seu filho. E aqui nós encontramos uma tentação. Jesus podia determinar que seus anjos o segurassem e o levassem. Mas ele decidiu mostrar o seu poder de outra forma. Ele se deparou mais uma vez com um questionamento de identidade, de autoridade, a tentativa do inimigo em frustrar sua missão de reconciliar o mundo. E quantas vezes nós realizamos algo para demonstrar que nós podemos, como se a nossa relação fosse de demonstrar, de poder, com a única finalidade de dizer assim: o meu cartão de visita é que eu posso. Eu lembro, certa vez, eu estava no fórum e
eu estava no setor lá administrativo, um cartório, e eu procurando um processo meu, isso há uns 10 anos atrás, e tinha um homem cabisbaixo, era o diretor do cartório, e o Senhor disse para mim assim, vá lá, se ajoelhe e ore por ele. Aí eu, Senhor, eu estou aqui no trabalho, pedindo um processo para outra pessoa, ele está lá no cantinho dele, trabalhando, eu vou incomodar o cidadão. E eu segurei, para não fazer. E Deus disse assim para mim, eu senti o Espírito Santo falar, quando você nega a Ele, você nega a mim. Depois dessa mensagem, eu me ajoelhei. E o advogado que pode se tornou servo. Eu encostei nele, ele não entendeu nada. E a gente começou a conversar e eu pude orar ali pela vida dele. Depois eu soube que ele estava passando por um câncer. Já faziam 4 anos. E é assim que Deus faz. Não pense que você tem poder. Porque quem tem poder foi humilde para redimir a mim e a você. Jesus não precisava demonstrar para o inimigo que tinha poder. Ele se fez servo e demonstrou com humildade a representação do seu amor. Nós temos caminhado com Jesus, servindo em vários ministérios, e às vezes deixamos entrar em nosso coração essa condicional de se és filho. E aí começamos a trabalhar em um ministério, em outro, ou do nosso trabalho nós acumulamos funções que não deveríamos acumular, achando que a oportunidade sempre é do outro, que a melhor condição, a melhor proposta sempre é do outro. Às vezes no próprio ministério alguém assume a coordenação e não foi você. E aí você assume a função de se és, e não de filho. E aí tentamos, com vários ministérios, com várias funções do nosso trabalho, assumindo coisas que não são nossas, para procurar um destaque, para conseguir um poder que a gente não tem. E nós precisamos deixar de olhar para o lado, de olhar para quem serve ao nosso lado, porque você tem que olhar para o alto, olhar para o Senhor, porque é para Ele que nós servimos. É para Ele que nós servimos, estamos nos discipulados, sendo edificados, nos realidades, nos cursilhos, nos encontros de casais, e aqui adorando a Ele, servindo como acólitos, como introdutores. Quando a gente se preocupa com a nossa escala, quando o irmão nosso não pode estar aqui, a gente tem que sempre lembrar que é para Ele que nós estamos aqui. É para Ele que nós somos chamados. Não é para o irmão para o lado, não é para olhar para o lado. Cada um tem o seu chamado e a sua forma de servir ao Senhor. Mas que nós guardemos isso no nosso coração. A humildade de servir e servir com alegria. É esse ideal que nós precisamos buscar. Assumirmos essa condição de filhos. E eu te pergunto e te desafio a receber, às vezes, o bom convite de servir, mas olhando primeiro para a sua casa, para o seu ministério. E olhando para lá e dizendo, aqui eu estou cuidando, e sim eu posso servir. Olhando para o seu irmão que talvez precise da sua orientação, e aí sim você pode servir. Mas às vezes, também olhando para a sua casa e dizendo não. Às vezes o não é um sinal de maturidade. Maturidade espiritual para cuidar dos ministérios que Deus já te entregou. Da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho, da tua própria igreja, da tua comunidade. E nessa terceira tentação, passando agora para a última, disse assim, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo aquele local, e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja que a estratégia do inimigo agora mudou. Ele faz um convite e apresenta algo que nem proprietário ele era. E aí nessa passagem, como agora existe a IA, eu não consegui imaginar esse momento. E aí eu pedi para a IA fazer essa imagem. Porque é claro que não dava para mostrar todos os reinos. Aquilo estava no plano espiritual. E aí deu para perceber, e aí consegui imaginar, que aquela situação era todo o reino, toda a terra. E o convite e o desafio de Satanás para Cristo. Prostra-te a mim, que eu te darei tudo isso. Esse convite é o convite do pecado, para mim e para você. O pecado, ele te oferece o que não tem e te entrega o que ele não prometeu. Por isso que o inimigo, ele vive do pecado. Ele olhou e teve orgulho e queria ser igual a Deus. Satanás, naquele momento, ele mostra todos os reinos numa visão que não era terrena. As promessas do inimigo são iguais a essas promessas do pecado. De aparente importância, mas na hora, essa entrega ela muda. E aí eu lembrei muito das propagandas que a gente vê até no próprio Instagram. Só aparece aquilo que chama a atenção da gente, mas na maioria das vezes não entrega o que está anunciado. Uma vez a gente estava indo aqui para uma lanchonete e aí tinha lançado um sanduíche novo. E aí quando a gente chegou na lanchonete, no fast food, a gente foi no drive-thru, aí quando eu vejo a imagem do sanduíche, aquela coisa enorme, 2 metros de altura, 2 metros de largura, eu disse, esse vai ser para a família toda. Pedi, quando chegou o pastor, rapaz, não dava nem para metade do buraco do meu dente. E aí eu lembrei de que assim também o pecado. Ele é muito lindo, muito atrativo, mas ele não entrega o que ele promete. O inimigo naquele momento ofereceu algo que não pertencia a ele. E Jesus ordenou, retira-te daqui. Vocês podem imaginar essa autoridade do Senhor? Porque ele sabia quem era. Era o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus. Ali diante do inimigo. E determinando, e não pedindo, determinando que ele se afastasse dali. Na sua caminhada cristã, você vem dizendo, retira-te para aquilo que te afasta de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta que quando eu preparei esse sermão, não tem a ver, e minha esposa me disse isso, não tem a ver com isso, mas tem a ver. Você que sente o convite de servir aquilo que já vinha aquecendo o seu coração, você já pensou em dizer sim para aquilo que te aproxima de Deus? Nós temos vários ministérios nessa comunidade, mas nós precisamos que essa igreja se una ainda mais para ajudar nessas crianças que aqui foram apresentadas, para auxiliar como introdutores que estão aqui essa noite. Tantos ministérios nós temos aqui, precisando de você, de um simples sim seu. E talvez você ainda não tenha dito esse sim por vergonha ou por não se sentir ainda parte dessa igreja. Talvez alguém não saiba o seu nome. Mas meu irmão, minha irmã, começou assim comigo. Ninguém sabia o meu nome quando eu comecei a servir. E agora, uns sabemos dos outros porque nós caminhamos juntos. Essa é a caminhada do Evangelho. É sermos corpo. É muito do que foi pregado hoje pela manhã. Sermos corpo, sermos unidade. Por que não dizer o seu sim para essa comunidade que você vem recebendo tanto dela?
Porque o seu chamado é olhar para o alto, não é olhar para o lado. Jesus saiu de um rio para ser levado à parte mais árida do deserto, para ser tentado e não pecou. Ele poderia se apresentar como rei, o provedor dos judeus, por transformar a pedra em pão. Ele poderia se tornar o rei religioso, já esperado, por estar acima do templo, e todos poderiam ver a glória e o seu poder. Também poderia ter se tornado um rei político, mas ele sabia que a força e o domínio não faziam parte da estratégia de Deus. Preferiu ensinar um outro tipo de poder, um novo modo de governo, servindo, sofrendo e, sobretudo, morrendo. Ali no deserto, ele rejeitou convites que também chegam a nós. E para sermos espelho dele, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de comunhão com o Senhor. Mas esses já são temas para um próximo sermão. Que Deus abençoe vocês.